Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que seja tudo bem, tudo aí abençoado na sua casa, a paz. Hoje estamos aqui para mais um devocional e o devocional de hoje se encontra lá em Mateus, capítulo 6, do versículo 25 ao 34. Uma passagem muito bonita, que eu não sei se você já leu, mas eu amo muito, e vamos ler juntos aqui e apreciar essa linda passagem de amor, que diz assim: Por isso digo a vocês que não se preocupem com a própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que vestir. A vida não é mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial de vocês os alimenta. Vocês não têm muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, digo a vocês que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo o que comeremos, o que beberemos ou o que vestiremos, pois os gentios é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial de vocês sabe que precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Bastam a cada dia os seus próprios problemas. Eu gosto muito dessa passagem, né? Eu vivo falando lá na igreja, às vezes em célula, eu adoro ela, porque eu acho muito lindo o amor de Deus representado aqui, falando sobre como Ele cuida da natureza, Ele cuida dos animais, até das ervas do campo. Quanto mais de nós que somos filhos dele, né? E eu quis trazer essa reflexão hoje sobre como que você confia no Senhor. Como está a sua confiança no Senhor, como está a sua entrega ao Senhor. Hoje eu assisti um filme, eu fui fazer a unha e a gente colocou esse filme. Eu falei assim, olha, eu vim aqui pra relaxar, não relaxei nem um pouco, porque eu chorei tanto. Eu já tinha visto o filme, mas é que é um filme muito emocionante. Ele chama Superação Milagre da Fé, é um filme muito bom. Se você nunca assistiu, recomendo que assista. E nesse filme, né, retratado lá, mas a coisa importante que eu quero trazer pra cá é que a mãe, ela tá lutando pela vida do filho, e chega num momento em que ela reflete sobre como ela tem sido arrogante com as pessoas. E ela ora pro Senhor e ela fala assim: Senhor, eu sou uma mulher muito arrogante, que eu sempre quis controlar tudo, sempre quis controlar minha família, sempre quis controlar o meu filho, o meu marido, até o pastor, sempre quis controlar a igreja. Mas nesse momento eu entrego tudo nas suas mãos. Se o Senhor quiser levar o meu filho, se for a sua vontade, o Senhor pode levar, né? Eu tô nas suas mãos, meu marido tá nas suas mãos. E esse momento foi muito especial. Foi um momento até que no filme, né, não sei se realmente aconteceu, porque, apesar de ser uma história verídica, mas no filme eles retrataram assim, ela estava orando num terraço e começou a nevar bem na hora, assim, ficou tão bonito assim, né, como se Deus estivesse ali respondendo ela, né, ouvindo a oração dela naquele momento. E muitas vezes a gente tem essa mania de querer controlar tudo. A gente quer controlar as nossas despesas, a gente quer controlar... vocês que são pais, eu não sou, né? Mas os pais querem controlar a vida dos filhos, querem controlar tudo. E esquecem que quem está no controle de tudo, na verdade, é o Senhor, né? E isso é um problema, porque quando nós acabamos controlando tudo, trazendo tudo para que a gente controle, nós acabamos esquecendo que nós dependemos inteiramente do Senhor, né? E às vezes Deus, ele acaba fazendo coisas no nosso dia a dia para que a gente se lembre de que quem está no controle é Ele. A gente se preocupa às vezes com o salário. E se meu salário vai cair? E se não cair? E se acontecer isso? Eu tenho que pensar em outra coisa. Às vezes você não dorme direito pensando nessas coisas que podem acontecer. E acaba esquecendo de que tudo está nas mãos de Deus. E na palavra está escrito claramente de que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E nessa palavra está bem específico para que a gente não se preocupe com isso, mas se preocupe apenas em buscar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo isso vai ser acrescentado a nós. E eu queria trazer justamente isso para aqui, para a gente estar refletindo se realmente a gente tem confiado no Senhor, temos entregado nas mãos dele, temos deixado a nossa arrogância de lado, né? Temos deixado de
querer controlar tudo, mas estamos entregando nas mãos dele. Às vezes a gente vai conversar com as pessoas e a gente fica assim, eu tô preocupado porque isso aconteceu e pode isso acontecer e vai entrar um chefe novo na empresa e isso vai acontecer, e ai meu Deus do céu, e o meu futuro, e não vai dar tempo de fazer isso, e se eu ficar doente, e se eu tiver doença porque minha família teve, e a gente esquece de que tá tudo nas mãos de Deus, sabe? Então, quero que você pare nesse momento e reflita. Onde você estiver, se você estiver vendo esse vídeo de madrugada, se você estiver vendo esse vídeo fazendo algum serviço de casa ou indo pro seu trabalho, mas que você pare nesse momento e reflita. Se você tem entregado a sua vida nas mãos de Deus, se tudo você tem colocado e não tem se preocupado. Talvez a ansiedade tenha tomado um pouco conta de você. Talvez seja difícil às vezes você entregar. Mas eu quero deixar isso para você fazer nesses próximos dias, nessa próxima semana que vai começar, ou a partir do dia que você está fazendo aí para um tempinho, você tentar fazer todos os dias, entregar nas mãos de Deus e não se preocupar, né? Mas que faça como está escrito aqui, que você se preocupe cada dia com esse dia, né? Viva a vida preocupando-se com o único dia, e o que vier depois está nas mãos de Deus. Eu deixei também um versículo aqui que eu achei muito legal lá de Isaías, que eu peguei, que é Isaías 66:9, que Deus fala assim: acaso faço chegar a hora do parto e não faço nascer? Acaso fecho o ventre, visto que eu faço dar à luz? Deus está aqui falando, né, que ele não faz as coisas sem pensar. Como que ele vai fazer uma coisa pra gente e a gente não confia que aquela coisa vai chegar nisso, né? Eu também assistindo esse filme aí, eu fiquei refletindo sobre como muitos lá eles duvidaram que o menino sobreviveria. Mas eu fiquei pensando assim, que só pelo fato dele ter voltado à vida, porque no filme ele tinha morrido e ele volta à vida depois da oração da mãe. É muito emocionante esse filme, gente, vocês têm que assistir. Ele volta à vida. E aí eu fiquei pensando que, apesar de todas as dúvidas, apesar de tudo estar apontando para a morte, realmente, se eu estivesse ali, se fosse alguém da minha família, eu pensaria, Deus não traria ele de volta para tirar ele de novo, sabe? Ele não é um Deus que dá pra gente o pirulito na nossa boca e depois tira. Da mesma forma como tá escrito aqui. Ele não vai deixar chegar a hora do parto e não vai fazer nascer, sabe? Então eu tentaria pensar nisso se fosse eu naquela situação. Então que você pense nisso. Às vezes a gente fica tão preocupado com as coisas e a gente fica atazanado com tudo. Mas se Deus está te levando por um caminho, Ele vai te fazer chegar até o final desse caminho. Então não fica preocupada se você não está conseguindo chegar lá ou se está vindo problemas, porque o Senhor está com você. E se você está nesse caminho porque o Senhor está permitindo você estar, se Ele tem te carregado até ali, se Ele tem feito milagres até ali, então creia somente que Ele vai te levar até o final daquilo. E não fique se preocupando com tudo que está no caminho, que pode dar errado, porque essas coisas são problemas do Senhor, não são nossos problemas. Deus, Ele nos chama todos os dias para que a gente esteja confiando e colocando isso nas mãos dEle. Então que a gente possa fazer isso, que a gente possa colocar nas mãos dEle, possa confiar inteiramente. Se você não tem conseguido confiar no Senhor, que você possa também tratar isso, pedir para que o Espírito Santo te ajude, porque o Espírito Santo está aí para ajudar a gente a fazer isso. Talvez não seja fácil, a ansiedade é uma coisa que na nossa geração é algo que está dominando a nossa mente, né? Mas que a gente possa cada dia entregar nas mãos de Deus, cada dia pedir ao Espírito Santo para nos ajudar a tirarmos essa ansiedade de nós e, como está escrito aqui, que a gente possa ter essa paz, né? E se você ficar se sentindo com medo, você ficar realmente pensando nisso, não conseguindo entregar, volte nessa passagem, leia aqui essa passagem de Mateus 6, a partir do 25, para que você renove a sua fé, né? A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, se você está vendo que a sua fé no Senhor está fraca, volte, leia a palavra, ore e peça para que Deus esteja te ajudando, porque Ele vai. Amém? Eu espero que essa palavra tenha abençoado a sua vida e que Deus te abençoe nesse dia, que você possa conseguir a cada dia mais confiar no Senhor e que nós possamos conseguir confiar mais no Senhor a cada dia. Muito obrigada por assistir até aqui. Uma coisa que eu esqueci do último vídeo, mas que você possa compartilhar esse vídeo com quem você ama, compartilhar nos seus status, ajudando a nossa página também a crescer. Convido você para visitar a nossa igreja também, se você nunca foi lá. Nós temos cultos aos domingos às 19 horas da noite. E também a seguir nossas páginas no Instagram, que é Conexão IMI. Vou deixar aqui certinho para vocês darem uma olhadinha.
Sigam lá nossa página e sejam lá curtindo as nossas postagens e ajudando a gente lá, tá bom? Um grande beijo, Deus te abençoe e até a próxima.